Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário agora no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos então uma questão sobre direito tributário que caiu no exame da Ordem unificado em 2019, em que a banca foi a FGV. O que diz o enunciado dessa questão? Diz que o Estado Y, então vejam, é importante nós termos em mente aqui que ele já fala sobre o ente federativo Estado. O Estado Y, ele lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para cobrança de créditos de impostos sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviço, que é o ICMS, decorrente da produção e venda de livros eletrônicos. Adicionalmente aos créditos de ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do descumprimento da obrigação acessória legalmente prevista. Tendo isso em vista, assinale a alternativa correta. Bom, meus caros, essa questão trazida no exame da Ordem dos Advogados do Brasil é uma questão relevantíssima. Por quê? Nós temos que ter em mente que a Constituição Federal, ela estabelece a competência para a criação ou instituição de tributos. No entanto, nós temos que ter em mente que este poder de tributar, ele não é absoluto, ele detém algumas limitações, e as limitações ao poder de tributar encontram-se dispostas na própria Constituição Federal em dois institutos relevantes. O primeiro são as imunidades, e segundo, nós temos os princípios constitucionais tributários. Portanto, o ente tributante, seja a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, poderão instituir tributos desde que se deparem com a análise clara e efetiva dessas limitações voltadas seja aos princípios, seja às imunidades. E o enunciado dessa questão da Ordem dos Advogados do Brasil deixa muito claro que nós estamos diante de uma situação de imunidade. E esta imunidade, ela se encontra no artigo 150, inciso 6, mais precisamente voltando-se à linha D, porque fala-se que nesse artigo 150, inciso 6, a linha D, que os entes tributantes, eles não poderão instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Bom, qual é a relevância disso que trago a você nesse momento? Vamos voltar para o enunciado. O enunciado, ele está falando sobre livros eletrônicos. Percebam que o Estado Y, ele lavrou um auto de infração contra uma PJ por decorrência de cobrança de crédito de ICMS sobre operações de venda de livros eletrônicos. De outro lado, ela ainda cobrou o pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. A questão é, o que está correto, não é? Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Há imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. Por outro lado, é incorreta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Alternativa B. Há imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. No entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Letra C. É correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Da mesma forma, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em vista da previsão legal. Letra E. A letra E diz que é correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. No entanto, é incorreta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Bom, meus caros, essa questão ela guarda um pouco mais de complexidade,
Porque meramente com a análise do texto da Constituição nós não conseguimos responder. É necessário que nós tenhamos análise de julgados do STF. Nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal que vai nos trazer a resposta sobre tal. É importante que nós termos em mente que o artigo 150, inciso 6, ele traz as imunidades. E mais precisamente na linha D, traz o que nós chamamos de imunidade cultural, que é onde os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios não podem instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Por que nós temos que buscar a interpretação do STF e não nos valer do que diz a Constituição? Porque percebam que no enunciado da questão nós estamos falando sobre livros eletrônicos ou sobre e-books. Diferentemente do que a Constituição diz, que está focadamente ligada a uma análise tão e somente dos livros físicos, inclusive mencionando o papel destinado à sua impressão. Bom, qual seria a resposta correta? A resposta correta nessa questão deveria ser a alternativa B. Vamos analisar por quê? Acompanhe comigo. Nós temos uma súmula do STF, que é a súmula 657, que ela diz que a imunidade tributária do artigo 155, do artigo 150, inciso 6, a linha D, aplica-se ao livro eletrônico, ao e-book, inclusive ao suporte exclusivamente utilizado para fixá-lo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Mas vamos voltar para nós vermos o que diz a alternativa B. A imunidade em relação aos livros eletrônicos. Até aqui está correto, porque nós vimos na súmula do STF, diz que os livros eletrônicos também estão ligados à imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição. No entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Meus caros, é bastante importante nós termos em mente que aqueles que são imunes, eles são imunes ao pagamento de tributo, no que diz respeito à obrigação tributária principal. Todavia, os imunes, eles continuam tendo a obrigatoriedade de fazer a entrega das obrigações tributárias acessórias. Desta maneira, caso não tenha cumprido uma obrigação acessória, haverá conversão da obrigação acessória em uma penalidade pecuniária. Portanto, correta a alternativa B, com base na súmula do STF, que diz que aplica-se aos livros eletrônicos a imunidade disposta no artigo 150, inciso 6, a linha D, e que também deve permanecer ou persistir a aplicabilidade da multa, tendo em vista que o descumprimento de uma obrigação acessória enseja a penalidade pecuniária, mesmo que estejamos falando de uma entidade imune à tributação.